Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por mais uma noite, por mais um dia de devocional. E nós queremos pedir perdão dos nossos muitos pecados e falhas, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua bondade, da Tua graça, do Teu amor sobre a nossa vida. Cremos, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Acreditamos no poder da oração. Acreditamos no clamor da igreja. E a tua igreja se levanta nessa noite em oração, para que, de alguma forma, tu venha ao nosso socorro. Que tu possa enviar a tua palavra na direção da nossa nação nesse dia, Senhor. E que essa palavra traga cura espiritual, cura emocional, cura física, Senhor. A nossa vida está nas tuas mãos, o nosso futuro é incerto, estamos cheios de incerteza, mas a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Nós cremos que Tu és o Senhor do Brasil, Tu és o Senhor da nossa nação. Nós acreditamos no milagre, nós acreditamos que Tu pode visitar os hospitais neste momento, que Tu podes visitar aquelas pessoas que nesse exato momento estão pensando em tirar a vida. Tu pode visitar aqueles que estão sob uma cama, depressivos. Tu pode visitar aqueles que estão passando por momentos de fome. Tu pode tocar em corações. Tu pode levantar pessoas para atender às demandas dessas famílias. Nós cremos que apesar, ó Pai, da corrupção na nação, que apesar das disputas políticas e religiosas, nós acreditamos que ainda existe na nossa nação um povo separado para Te buscar e Te adorar em espírito e em verdade. Nós acreditamos que ainda existe gente sincera na nossa nação, preocupado com o próximo, preocupado com as vidas, preocupado nesse momento com aquele que está à mesa, assentado e não tem pão para comer, Senhor. Em nome de Jesus. Eu sei que muitos de nós que estamos orando agora estamos passando também por problemas e tribulações, mas a gente recebe, ó Deus, tantos pedidos, Senhor, de tanta gente que está pior do que a gente, Senhor, que nesse momento a gente só consegue se colocar na posição de intercessor. Ó Deus, que nós possamos ter entendimento para entrarmos na brecha nessa noite, pela nossa nação, pelas vidas que estão morrendo, por aqueles que estão enlutados, ó Deus, por aqueles que perderam entes queridos, ó Pai, por aqueles que estão sentindo a dor, ó Pai, a dor da perda, por aqueles que estão passando por processos, ó Pai, que são irreversíveis, ó Deus. Muitos de nós estamos passando por situações que elas são reversíveis, que elas ainda têm possibilidade de mudança, mas existem pessoas nesse momento que estão enfrentando processos que não vão voltar atrás. Visita essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Habilita-nos, ó Pai, para nesse momento de dificuldade, vivermos um verdadeiro evangelho. Habilita-nos, ó Pai, para que, literalmente, a luz que está em nós possa brilhar em meio às trevas, Senhor. Que a Tua graça possa resplandecer, ó Deus. Que nós possamos ser o sal da terra, que nós possamos ter uma influência positiva na vida das pessoas, que nós possamos ser fonte de água viva para aqueles que estão sedentos, ó Pai. Que nós possamos ser um oásis em meio ao deserto para aqueles que estão passando por lutas, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece como igreja nesse tempo, nos fortalece como pais, como cônjuges, Senhor, como filhos, nos fortalece que a nossa casa possa receber fortalecimento agora, que a nossa família possa receber um fortalecimento de unidade, ó Pai, que ao invés de esse momento nos afastar, Ele possa nos aproximar, que nós possamos amar mais, que nós possamos abençoar mais, que nós possamos dizer palavras, ó Deus, de paz, de graça, de amor, muito mais nesse tempo, Senhor. Cura, Senhor, nossa alma, cura nossa vida, cura as feridas, ó Pai, do nosso interior, cicatriza-nos, que nós possamos, ó Deus, nos ajudar como família e que todo mal que se levanta contra a nossa casa, contra o nosso lar, possa cair por terra, que as lutas desnecessárias, os embates desnecessários, ó Deus, possam interromper agora em nome de Jesus e que haja graça, que haja louvor, que haja vida dentro da nossa casa, que hajam abraços dentro da nossa casa, Senhor, que hajam olhares, ó Deus, de carinho dentro da nossa casa, que hajam tempos em família dentro da nossa casa, Senhor, que haja cumplicidade, humildade e empatia dentro do nosso lar, Senhor,
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Marcelo. Amém, Gilson Caetano. Vamos meditar um trecho da palavra de Deus. O tempo é muito curtinho e eu não quero cansar você. Eu desejo que você tenha um tempo de qualidade com a tua família nessa noite. Mas vamos derramar aqui uma palavra de reflexão para a gente pensar em algumas coisas. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim, ó: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi recebeu uma ordenança de seu pai para levar alimento e receber notícia de seus irmãos em campo de batalha. E aí, quando ele chega exatamente nesse momento no campo de batalha, Golias está lá, desferindo palavras de humilhação aos soldados de Saul. Davi, ao ouvir aquilo, ele fica conturbado por dentro, né? Uma indignação toma conta do coração dele, porque afinal de contas, Golias não estava apenas afrontando os homens daquele pelotão de Saul, ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Quando Davi se interessa por aquele momento, por aquela batalha, ele se interessa por aquilo que está acontecendo, se levanta seu irmão, o Eliabe, e ele fica enfurecido e começa a perseguir Davi. Preste bem atenção numa coisa, Davi está naquele lugar, naquele momento, porque ele está obedecendo às ordens do pai dele. Davi é um homem segundo o coração de Deus, está obedecendo às ordens do pai dele. E o fato dele estar obedecendo às ordens do pai, e o fato dele ser um homem segundo o coração dele, não livra ele de ser perseguido por pessoas de dentro de sua própria casa. Entenda uma coisa, quando tratamos de emoções, a nossa casa é um grande campo de batalha. É o lugar onde nós mais temos que enfrentar momentos difíceis na nossa área emocional. E às vezes, por não entender algumas coisas, por não perceber algumas coisas, nós mesmos, criamos armadilhas. Você cria armadilhas dentro do seu lar e você mesmo é pego nessas armadilhas emocionais. Preste atenção no que ocorre no texto. A Bíblia vai dizer que Eliabe, o irmão de Davi, fica extremamente irado. O texto vai dizer: e acendeu-se a ira de Eliabe. É um homem descontrolado, literalmente, decidido a arrumar confusão. E aí, a partir desse momento de ira, ele começa a fazer perguntas ao Davi, e essas perguntas, todas elas têm duplo sentido. Essas perguntas têm a ideia de afrontar Davi, essas perguntas têm a ideia de humilhar Davi, de confrontar Davi. Perceba, Eliabe está irado, e no momento de ira, ele começa a ele começa a afrontar, desferir golpes emocionais no Davi.
E aí a gente vai ver o comportamento de Davi. Mas vamos avaliar Eliabe, porque talvez você se identifique em algum momento dentro dessas situações. Eliabe está irado, quer arrumar briga. E às vezes dentro de casa, eu, você, qualquer um de nós ficamos num estresse emocional tão grande que a gente não quer resolver problemas. A gente literalmente quer arrumar brigas. Tome cuidado com isso. Eliabe faz uma pergunta a seu irmão: por que descestes aqui? Davi estava ali porque o pai havia ordenado ele estar ali. Nesse momento, diante dessa pergunta, o Eliabe está colocando em dúvida o caráter de Davi. Quantas vezes na vida você não passa por isso dentro de casa e fora de casa? As pessoas colocam em dúvida as suas motivações. As pessoas colocam em dúvida o teu caráter. As pessoas colocam em dúvida a tua fala. E às vezes as pessoas falam isso apenas o quê? Para te ferir. Às vezes as pessoas usam palavras apenas para te ferir. Às vezes não existe verdade dentro da palavra dessas pessoas. São apenas palavras colocadas em momentos de ira, de raiva. E qual é a intenção do outro naquele momento? É apenas te ferir. Tome cuidado. O Eliabe vai fazer uma outra pergunta: com quem deixasses aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que Eliabe está tentando fazer nesse momento? Ele quer humilhar Davi. Ele quer desmerecer a posição de Davi. Ele quer colocar Davi literalmente lá embaixo. Por fim, ele fala que ele conhece o coração de Davi. Ele diz: eu sei da tua presunção e da sua maldade. Quem aqui nunca foi acusado falsamente? Quem nunca aqui foi caluniado? Agora, é muito interessante a maneira com que Davi lidar com tudo isso. O texto vai dizer que Davi simplesmente ele vira as costas. E quando ele vira as costas, Davi ele nos dá alguns ensinamentos. Primeiro, Davi ele sabia com quem lutar. Deixa eu te falar uma coisa: escolha as tuas batalhas com sabedoria. Não escolha as tuas batalhas baseado nas suas emoções. Davi sabia com quem lutar. Se você não ficar atento, você vai ficar em confronto o tempo todo com pessoas erradas, enquanto os verdadeiros inimigos vão ficar cirandando dentro do seu território. Se você não ficar atento, você vai arrumar conflito e confusão o tempo todo com pessoas erradas. Existem armadilhas emocionais que fazem isso com a gente. Faz com que a gente entre em conflito com aqueles que são da nossa própria casa, da nossa própria família. Então fique atento. Davi virou as costas. Ele entendeu: o meu irmão não é o meu inimigo. Outra coisa: não gaste energia apenas para demonstrar que você é forte. Não gaste energia apenas demonstrar que você é superior, apenas para demonstrar que você é superior. Não entre em brigas, em discussões, apenas para demonstrar superioridade. Não entre em conflito com as pessoas, apenas para medir força, apenas para mostrar que você pode. Sabe por quê? Você vai ter o desgaste emocional e depois da discussão, depois da batalha, sabe o que você vai ter ganho com isso? Nada. Você não vai ganhar nada com isso. Absolutamente nada. Você apenas vai se desgastar emocionalmente. Davi, diante da afronta do irmão, ele decide: Eliabe não é meu inimigo. Eu não tenho que entrar em embate com ele. Existe um outro inimigo. Às vezes a casa, a família está sendo atacada por hostes espirituais, por pressões espirituais. E o que a família decide fazer dentro do lar? Ao invés de se unir para levantar clamor de oração, começam a brigar entre si. Um reino dividido não prospera. Que nessa noite, se você está passando por esse conflito dentro da tua casa, faça as pazes. Não importa quem errou, não importa quem feriu ou quem está ferido.
faça as pazes. Sabe por quê? Um reino dividido não subsiste. Você precisa, nesse tempo de dificuldade, se unir, perdoar, para que você possa vencer esse tempo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer por esse momento, por esse tempo, por esse devocional. Que a Tua vida permaneça em nossa vida. Quero abençoar todos os lares e famílias que estão aqui sendo representados nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um ótimo final de semana. Te espero segunda-feira com os nossos devocionais diários. Se você não compartilhou essa live, compartilhe, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Temos todos os devocionais lá de todos os dias. Você é uma bênção. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Sua família nasceu para literalmente glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe, uma boa noite e um bom final de semana para você.